Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo a palavra de Deus de uma maneira bem prática, bem simples, para que você compreenda melhor, principalmente se você não tem muito contato com a Bíblia. É muito bom ter você aqui. Eu já te convido a fazer parte aqui do canal, se inscrevendo, assistindo nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. Você também vai estar ajudando outras pessoas a receberem essa mensagem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, até o versículo 7. Nós leremos esse texto e depois nós vamos fazer algumas observações sobre essa história. Então, o livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 4, está escrito assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto ele é bem conhecido, né, como a história ali da viúva e do azeite. Então, para fazer para recapitular aqui a mensagem, uma viúva, ela foi até Eliseu, servo de Deus, profeta, e ela vai ali toda atribulada pedir ajuda porque ela estava num momento muito difícil. O marido dela, que era servo de Eliseu, havia morrido, e ela já começa ali aquela conversa dizendo: Tu sabes que ele temia Deus. Isso me chamou a atenção. Esse texto eu já li algumas vezes, mas teve um momento da minha vida em que eu comecei a passar uma situação muito difícil financeiramente. E uma das coisas que me vinham à cabeça a todo tempo era eu mesma me questionar a respeito da minha fé e do meu relacionamento com Deus. Porque na minha cabeça eu pensava assim: mas eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Porque a Bíblia tem tantas promessas, até de prosperidade material, para aquelas pessoas que são fiéis a Deus, e eu estou passando por esse momento tão atribulado, então eu não devo estar sendo tão sincera assim com Deus. Eu não devo estar sendo, de fato, uma crente verdadeira, digamos assim. A gente sabe que pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, eles invadem a nossa mente o tempo todo, e muitas vezes são para nos confundir. Mas eu ficava realmente me questionando, e quando eu li esse texto novamente, a minha perspectiva a respeito dessa parte aqui, ela mudou. E eu agradeço a Deus, porque eu sempre digo para os meus filhos que quando você lê um texto bíblico, você pode ler o mesmo texto 5 vezes. Na 6ª vez você vai encontrar algo que você não encontrou nas outras. Porque o mesmo texto ele tem a capacidade de ir nos mostrando coisas diferentes. Então, quando essa mulher ela vai até um homem de Deus e ela diz: o meu marido, teu servo, que morreu, e tu sabes que ele temia a Deus, isso me fez entender. Meu olho está aqui lacrimejando, mas não repara não. Ela me fez compreender que não necessariamente uma pessoa que está passando por situação financeira complicada é uma pessoa que está longe de Deus, uma pessoa que o coração está longe de Deus, ou que essa pessoa não é fiel o suficiente, ou que ela não é um crente verdadeiro, né? Esse comparativo, ele muitas vezes é até injusto, porque nem todo crente prospera o tempo todo, e nem toda pessoa que prospera é crente, né?
Quantas pessoas a gente vê na internet, na televisão ou ao nosso redor que prosperam, ganham muito dinheiro e são pessoas estelionatárias, são pessoas que roubam, são pessoas que são laranjas de outras pessoas criminosas e acabam sendo criminosas por tabela, né? Porque estão lavando dinheiro de alguém ali. E aí você vê, nossa, aquela pessoa prospera tanto, Deus está abençoando. Não, muitas vezes está prosperando porque está roubando, porque está no estelionato, porque está aplicando golpe. E muitas vezes alguém está numa situação difícil financeiramente, aquela pessoa não está servindo a Deus direito, aquela pessoa não é fiel a Deus. E na verdade não, às vezes aquela pessoa ela é muito fiel a Deus, mas ela está passando por um momento de provação. A gente vê isso com a história de Jó. Um homem muito temente a Deus, justo, íntegro, reto. Dentre tudo que ele perdeu a sua fortuna, perdeu seus bens materiais, mas porque ele era fiel a Deus, depois Deus vai restituir, vai dar o dobro para ele. Então, a primeira parte desse texto que eu quero chamar a atenção é não comparar a vida financeira de alguém com o nível de espiritualidade dela e com a profundidade do relacionamento que ela tem com Deus. Nem todo mundo que é rico teme a Deus. E nem todo mundo que é pobre está longe de Deus. É óbvio que Deus ele quer prosperar os seus servos, mas às vezes, por diversos motivos, um crente pode estar passando por dificuldade financeira. E muitas das vezes aquela pessoa que você vê que cada ano ela troca de carro, ela compra casa nova, ela viaja, está sempre se vestindo bem, e você, nossa, Deus está abençoando. Às vezes não tem nada de Deus ali. Às vezes é roubo, é estelionato, é golpe. Às vezes não tem nada de Deus ali. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse texto, não comparar a vida financeira com a vida espiritual de ninguém. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, que está no versículo 2, o Eliseu vai perguntar para ela, o que você tem em casa? A mulher chegou com uma demanda, com um problema, pedindo ajuda, e Eliseu vai responder, o que você tem em casa? Outra coisa que me chama a atenção, eu quero partilhar com vocês. É muito natural, quando nós estamos aflitos, procurar ajuda fora, antes de procurar ajuda dentro. O que isso significa? Muitas vezes a solução dos nossos problemas está nas nossas mãos, está dentro da nossa casa, está no nosso bolso, na nossa gaveta, está conosco. Muitas vezes a solução dos nossos problemas começa em nós, ou pode ser toda resolvida conosco. Mas naquele desespero, a nossa atitude natural, né, e quase sempre é assim, é o quê? É você externar. Você tá com uma angústia aqui dentro, você lança ela fora. Então você vai direto buscar ajuda de outra pessoa. E muitas das vezes a gente acaba deixando de ter um papel fundamental na resolução dos nossos problemas. A gente vai terceirizar a resolução dos nossos problemas e o que isso pode gerar de ruim para nós. Eu acho que em primeiro lugar é dependência. Você perde a oportunidade de ser independente naquele fato para se tornar dependente da ajuda de alguém. E outro fato que eu acho muito importante, que é uma coisa que a gente deve evitar a todo custo, é jogar na cara. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus dá sem lançar na cara, sem jogar na sua cara. Em contrapartida, muitas vezes, pessoas que nos ajudam, em algum momento elas jogam na nossa cara o que fizeram por nós. Ou elas jogam na nossa cara diretamente para nós mesmos, ou elas fazem isso para terceiros. Eu ajudei a fulana, eu dei dinheiro, eu dei comida, eu ajudei o filho, eu fiz isso na casa dela, isso, aquilo outro. A Bíblia diz que aquilo que você faz, você não deve chamar a atenção das pessoas. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Você não deve querer se vangloriar. Eu fiz isso, aquilo outro para outra pessoa.
Uma coisa é você ali numa conversa, poxa, mas eu tentei ajudar o fulano, mas não adiantou. Poxa, tentei ajudar a ciclana de tal forma, ela desperdiçou a ajuda e, poxa, ela perdeu essa oportunidade. Uma coisa é isso, você tá ali dialogando, outra coisa é você com a intenção de se gabar, se enaltecer, se vangloriar, o nome já diz, é uma vanglória. É inútil, não serve para nada esse tipo de glória. Né? Com a intenção de você se vangloriar, eu dei não sei quanto de dinheiro para aquela pessoa. Eu paguei não sei o que, aquela consulta para aquela pessoa. Aquela intenção de você querer elogio, de você ficar se gabando, de se achar o melhor. Então, é muito importante que antes de qualquer coisa, eu sei que na hora do desespero é mais difícil da gente pensar, mas é muito importante que pelo menos a gente tente primeiro resolver a situação. Peça a Deus orientação, busque em Deus algum tipo de ideia, de solução. Aí sim, se você não conseguir, se você não deu conta, e aí você vai na pessoa certa, ela foi na pessoa certa, ela foi num servo de Deus. Porque quando a Bíblia ela nos apresenta aqueles profetas, quando as pessoas vão até ele, em seguida tem a história também da sunamita, ela vai também ao profeta pedir ajuda. Então, aqueles profetas, eles eram representantes de Deus. Assim como o cristão é representante de Deus, mas me referindo àquela época, os profetas, eles estavam ali representando Deus. Eles eram a boca de Deus e a mão de Deus no meio do povo. Então, quando a mulher vai buscar a ajuda de Eliseu, ela está indo num homem de Deus. Ela está indo porque ela sabe que ela precisa de uma ajuda de Deus. Então, ela está indo em alguém que tinha proximidade com Deus. Assim como quando Jesus ele sobe lá na cruz e quando o véu do santuário se rasga, isso nos mostra que nós temos agora acesso novamente a Deus através de Jesus. Nessa época, humanamente falando, Jesus ainda não havia nascido. Então, era muito comum das pessoas buscarem servos de Deus para pedir ajuda, pedir orientação. Não é que elas não orassem a Deus, não é que elas não falassem com Deus, mas certamente buscar num profeta, num homem de Deus, era ali aquela simbologia mesmo real de que a pessoa está buscando de fato a ajuda de Deus através do seu servo. Então, segundo ponto que eu quero chamar a atenção, Eliseu de cara ele pergunta: o que você tem em casa? Eliseu ele está chamando aquela mulher para o raciocínio. É como se ele estivesse despertando aquela mulher para abrir os olhos. Calma aí, eu nem parei para pensar o que eu tenho ao meu alcance, que eu já posso aqui dar início à resolução do meu problema. Mesmo que eu não consiga resolver tudo, mas eu já posso de alguma maneira começar a resolver o meu problema. Então o Eliseu ele está chamando aquela pessoa, aquela mulher, para ela participar daquilo que seria feito na vida dela. Deus ele quer que nós participemos dos milagres que ele tem para nossa vida. E o primeiro passo que a gente tem para participar do que Deus tem para nossa vida é a fé. Esse é o principal instrumento que nós vamos participar daquilo que Deus tem para nossa vida. Então, o segundo passo que eu chamo a atenção, o que tu tens para resolver o teu problema? O que você tem na tua casa? O que você tem dentro da tua gaveta? O que você tem na tua Bíblia? O que você tem no teu bolso, no teu armário, na tua conta bancária? O que você tem na tua mente, nas tuas ideias? O que você tem na tua criatividade? O que você tem na tua argumentação para resolver? Às vezes é um conflito que com uma conversa você consegue resolver. E você é hábil com as palavras, você é uma pessoa boa de persuasão, você é bem persuasivo. Então, essa é a pergunta que Eliseu faz para a mulher e que eu deixo para você. O que você tem que já está ao teu alcance
para poder resolver esse problema que você está. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a resposta dessa mulher para Eliseu, ela vai falar: tua serva não tem nada. Aos olhos dela, ela não tinha nada. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de resolver problemas de uma maneira mais rápida e mais fácil porque nós temos um olhar muito cético, muito descrente. Nós estamos muito acostumados a enxergar todas as coisas e situações apenas com os nossos olhos carnais. E os nossos olhos espirituais, eles não são assim tão adestrados. Nós não usamos tanto quanto deveríamos os nossos olhos espirituais, ao ponto de nós querermos enxergar soluções para problemas espirituais na nossa vida humana. E isso não vai acontecer. Deus, ele é muito organizado com tudo que faz. Os olhos carnais ele deu para que nós possamos contemplar as coisas desse mundo. Os olhos espirituais ele nos deu para que nós possamos acessar coisas que acontecem no mundo espiritual. Então nós não podemos misturar as coisas. Então quando essa mulher responde, tua serva não tem nada, eu não tenho nada em casa. Ela olha ao redor de casa, ela não enxerga aquilo que ela gostaria de ter e ela não enxerga aquilo que ela considera que seja alguma coisa. Você está entendendo? Muitas vezes, quando você fala, eu não tenho nada na minha casa, não tenho nada na geladeira, não tenho nada para vestir, eu não tenho nada para fazer. Esse nada, quando a gente solta ele, quando a gente verbaliza ele, na maioria das vezes esse nada significa eu não tenho nada que eu queira ter no momento e eu não tenho nada que eu gostaria de comer ou de vestir no momento. Eu não tenho nada que eu considere importante no momento. Vê como a perspectiva muda. Sabe aquela pessoa, e não é só criança e adolescente que faz não, adulto faz também. Aquela pessoa que abre a geladeira. Aí ela fala, não tem nada para comer. Tem presunto, tem salsicha, tem ovo, tem umas frutas, tem água, talvez um resto de suco. Aí ela abre a geladeira, não tem nada para comer. Isso é até pecado, que tem gente que não tem nada mesmo. Mas por que essa pessoa está falando que não tem nada para comer? Porque ela queria que tivesse um bolo, um chocolate, um sorvete, ou uma sopa, um bife, ou uma fruta específica. Ou ela queria que tivesse um peito de peru no lugar daquele presunto. Ou ela queria que tivesse uma água de coco no lugar daquela água normal. Entende? Não tem aquilo que ela gostaria de comer e beber no momento. Então, tudo aquilo que está ali à disposição dela, para ela é nada. Agora vamos passar para o quarto. Vamos sair da cozinha, vamos passar para o quarto. Sabe aquela pessoa que abre o guarda-roupa? Não tem nada para eu vestir. Com que roupa que eu vou à festa? Não tenho nada para vestir. Aí você vê ali meia dúzia de vestidos, meia dúzia de calça, meia dúzia de blusa. Tem short, tem saia, tem macacão. Aí ela abre o armário. Não tem nada para vestir. Tô pobre, eu tô pelada. Que saco, não tenho nada para vestir. É até pecado falar isso, né? Tem gente que tem uma roupa só e todo dia usa aquela roupa. Por que ela tá falando que ela não tem nada para vestir? Porque naquele momento, quando ela olha aquelas roupas, ela não encontra nada que ela gostaria de usar naquele momento. Então ela fala esse absurdo, eu não tenho nada para vestir. E gente, isso pode ser aplicável a qualquer área na nossa vida. Eu queria tanto alguém que me desse carinho, atenção. Eu tô tão largada, carente, tô encalhada. Eu não tenho ninguém para me dar carinho, atenção. Aí ela tem ali um amigo que está sempre do lado dela,
tá sempre elogiando ela, tá sempre colocando ela para cima, tá sempre investindo nela, dando elogio. Não, que isso, você é inteligente. Não, você não tirou uma boa nota nessa prova. Não, mas da próxima vez você vai conseguir, eu sei que você é capaz. Não, hoje não foi bem no trabalho. Não, mas amanhã vai ser melhor, vai ser uma excelente funcionária. Tá sempre colocando aquela pessoa para cima, tá sempre elogiando, tá sempre enaltecendo, tá sempre dando bons conselhos. O principal, tá sempre aproximando aquela pessoa de Deus. E aí a bendita abre a boca, ai, não tenho ninguém que me dê atenção, que me dê carinho. Ela não, por que ela fala que ela não tem ninguém? Porque ela não tem alguém que ela gostaria, no perfil que ela desenhou, sabe? Naquele esboço que ela tem na mente, ela não tem alguém ali dentro daquele perfil que ela imaginou. Mas ela não abre os olhos para o que tem ao redor dela. E ela não enxerga que tem alguém ali sim, perto dela, que já dá amor, carinho e atenção, valoriza. Mas não é o perfil que ela desenhou. O que isso tudo nos diz? Nós precisamos abrir os nossos olhos para todos os tipos de possibilidades ao nosso redor. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para a gente baixar o nível, deixar de ser seletivo e sair aceitando qualquer coisa. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter olhos treinados para que a gente possa encontrar a solução, que eu vou falar, grande parte das vezes está ao nosso alcance. Grande parte das vezes a solução para aquele problema que não te deixa dormir está ao alcance das tuas mãos. Muitas vezes está dentro da sua casa. Essa mulher fala para o profeta, eu não tenho nada em casa. Aí Deus ilumina a mente dela, ela fala, a não ser um pouco de azeite numa botija. Mas o que é isso? Não é nada. Não é nada. Talvez você queira abrir um negócio. Aí você tem aí uns R$100 aí no bolso, 80, 50. Mas o que é isso? Não é nada. R$50 para abrir uma empresa. Porque na tua mente você já vai abrir uma empresa no porte de todas as outras que já têm 50 anos na estrada, né? Não te passa na cabeça que se começa de baixo. Você já acha que você vai abrir uma empresa lá de cima. Aí você olha aqueles 50, 60, R$100 na sua mão. O que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Como que eu vou abrir uma empresa? Como que eu vou montar um negócio com isso aqui? Mas se a tua empresa, por exemplo, se você tem um sonho de trabalhar com bolos, você quer ser um grande confeiteiro, uma grande confeiteira, não dá para você comprar uma massa pronta ou uma quantidade de farinha, umas embalagens, montar uma mesinha para vender na rua, ou até economiza o dinheiro da mesa, você investe vendendo na internet, você mesmo entrega, ou você paga um motoboy para entregar, compra alguns doces para fazer umas coberturas. Não dá para fazer isso com R$100, não dá para fazer com 80, com 60. Fazer alguns poucos bolos para você começar, é claro que dá para fazer. Mas sabe por que você fala que R$50, R$60 não é nada? Porque o seu olhar está lá naquela empresa top, enorme, que revende bolo para o país inteiro, que até exporta. Aí você olha para aquilo que você tem e você acha que não é nada. Porque os nossos olhos, eles muitas vezes, eles são muito deturpados. A realidade que eu tô com a realidade que eu quero chegar. Eu só olho para onde eu quero chegar. Aí eu vejo a ferramenta que eu tenho aonde eu tô, aí eu falo, isso aqui não é nada. Aquela mulher, ela estava com um problema de um tamanho considerável. Dívida, o marido morreu, não tinha mais como ajudar, como defender. Mulher sozinha com 2 filhos,
naquela época era muito mais indefesa do que hoje em dia. O credor batendo na porta, querendo levar os 2 filhos para serem escravos, porque uma das formas mais comuns de escravidão antigamente era por dívida. Se tornava escravo até pagar aquela dívida. Então, no desespero, ela vai pensar o quê? Eu preciso de muito dinheiro para me livrar desse homem e salvar meus filhos. Aí ela procura dentro de casa. Isso aqui eu estou fazendo com vocês aqui uma reflexão. Ela olha dentro de casa. Obviamente, ela não encontra muito dinheiro que chegue ao nível daquela dívida. Tudo que ela vê é um pouco de azeite numa botija. Mas o que é aquilo? O que é um pouco de azeite para se livrar de um credor, pagar uma dívida alta e poupar os filhos? Aonde que entra o azeite nisso? Mas daí a gente vai ver como que esse azeite vai ser aplicado. No versículo 3, o Eliseu, ele já começa a dar ali a orientação. Peça vasilhas para os seus vizinhos, muitas vasilhas e que estejam vazias. A ajuda externa muitas vezes vai ser necessária. Nesse ponto aqui, eu chamo a atenção do seguinte. Veja que Eliseu já introduziu a viúva na resolução do seu próprio problema. Ele chamou aquela mulher para o raciocínio, ele a chamou para a luz. O que você tem em casa? Ele despertou a mente dela, ela estava aflita, não estava raciocinando direito. Eliseu, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de azeite. Pronto, ela já entrou no problema, ela já está participando da sua própria resolução, do seu próprio livramento. Agora, Eliseu identifica a necessidade de uma ajuda externa, tá? Agora que você já está participando do seu próprio problema, agora que você não está na mão dos outros, agora que você é independente no sentido de você agora está tomando as rédeas da situação. Agora você vai tomar a iniciativa de pedir uma ajuda externa, mas você não está passando a ajuda para a mão dos outros. Você entende a diferença? Se aquela mulher não tivesse sido iluminada, se ela não tivesse tido estalo, eu tenho azeite em casa, ela ia continuar totalmente dependente. A ajuda de Eliseu, a ajuda das pessoas, agora que ela acordou, Eliseu coloca ela à frente do problema. Agora você vai lá e pede vasilha para os teus vizinhos. Entra na tua casa, fecha a porta. Muitas das vezes, o milagre que Deus vai fazer para resolver nossos problemas precisa ser secreto. A ajuda pode até passar pela mão de outras pessoas. Mas o milagre em si que Deus vai fazer é com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua descendência, porta fechada. E de preferência, boca fechada. A gente estraga muitas coisas da nossa vida quando a gente fala antes da hora. Então entra na tua casa e derrama o azeite nas vasilhas e vai enchendo todas. Quando você acabar, aí Eliseu depois ele vai falar. Ela entra em casa, começa a colocar. Em determinado momento ela pede para o filho, me traz mais uma aqui. Aí ele vai falar, acabou, não tem mais vasilha. Quando ele fala que a vasilha acabou, o que acontece com o azeite? O azeite para de cair. O azeite para de cair porque não tinha mais vasilha para encher. Então, faça um pensamento oposto. E se tivessem mais 10 vasilhas? O azeite ia dar conta de encher as 10. E se tivessem mais 800 vasilhas? É muita coisa. O azeite ia dar conta de encher as outras 800 vasilhas. O que isso significa? O azeite só parar depois que acaba a vasilha. A provisão de Deus, ela continua na medida do nosso empenho. Se aquela mulher tivesse conseguido mais vasilha, o azeite de Deus ainda estava caindo.
Nós não sabemos se ela não teve muita garra para conseguir mais vasilha, se houve ali um pouco de preguiça, se ela foi nos vizinhos de perto e pegou só um pouco, se ela estava aflita, querendo ir logo para casa para poder botar o azeite e resolver aquele problema. Nós não sabemos se os vizinhos não tinham mais vasilhas para dar, se tudo que eles tinham eles deram. Nós não sabemos o que aconteceu para que não houvessem mais vasilhas. Mas o que esse texto nos mostra, com essa afirmação, não havia mais vasilhas, então o azeite parou de cair, é que Deus tem toda a capacidade, total potência para derramar na nossa vida bênçãos sem limite. E a nossa participação é fundamental. O nosso empenho é fundamental. Se você faz um movimento de algo muito raso, se você colhe, se você junta, se você busca poucas vasilhas você terá cheias. Se você se esforça mais e você junta, você recolhe muitas vasilhas você terá cheio. Então, essa parte do texto nos mostra que Deus ele não tem a mínima dificuldade em derramar sobre a nossa vida uma chuva de bênçãos. Mas a nossa participação é fundamental. Às vezes a gente se depara com uma colheita que para nós parece insuficiente. Mas será que foi porque Deus ele regou pouco na nossa plantação? Ou será que nós que plantamos pouco, será que nós tivéssemos plantado mais, ele não teria regado mais? Então, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, isso acontece na nossa vida. A quantidade de vasilhas que ela pegou, Deus fez a parte dele, ele encheu. Se tivesse mais vasilha, ele também teria enchido. Nós não sabemos quantas ela encheu. 10, 15, 20, 30, 8, 11. Não sabemos quantas ela encheu. Sabemos que o azeite só parou quando a vasilha tinha acabado, quando não tinha mais aonde colocar. Se tivesse mais vasilhas, certamente Deus continuaria derramando mais e mais azeite. Então a providência de Deus na nossa vida, ela é ininterrupta, ela é abundante, mas também cabe também a nós termos toda uma movimentação para que a bênção de Deus chegue abundante na nossa vida. Quando nós nos movemos, nós movemos a mão de Deus. Quando nós nos movemos, nós movemos a mão de Deus. Encaminhando para o fim do texto, aqui no versículo 7, o Eliseu ele vai falar para ela: vai, vende o azeite, paga a sua dívida e você e seus filhos vivam do resto. Você observou uma coisa? Vai, vende a tua dívida. Agora a dívida era dela, o marido morreu. Primeiro lugar, o que você vai fazer com o dinheiro quando você vender o azeite? Você não vai comprar comida, você não vai comprar nada para dentro da tua casa, você vai pagar a dívida. O comprometimento do servo de Deus, da pessoa que teme a Deus, é honrar com seus compromissos. Em primeiro lugar, você devolve o que é de Deus, o dízimo. E depois disso, você vai honrar com seus compromissos. Nesse caso, não estamos falando de dízimo,
porque o dízimo é parte da sua renda. Aquela mulher não tinha renda. Aquele dinheiro que surgiu com azeite foi um dinheiro emergencial que Deus trouxe. Então não era renda dela, ela não tinha renda até então. Então nesse caso não estamos falando do dízimo. Agora veja, ele vai falar: vende o azeite e com o dinheiro paga a dívida e você e os seus filhos vão viver do que restar. Eliseu estava dizendo que ela iria viver com o que sobrasse daquela venda. Ele não disse: vai, paga a tua dívida e coma você e teus filhos hoje do que sobrar. Ele não disse: vai, paga a tua dívida e você e teus filhos comam o resto da semana com o que sobrar. Ele disse: vai, paga a tua dívida e você e teus filhos vivam com o que sobrar. Essa expressão viva é algo que nos mostra uma continuidade. Deus trouxe uma bênção para a vida daquela mulher, não para um dia, mas para que eles tivessem uma vida. Para que aqueles filhos pudessem crescer, trabalhar, ajudar a sua mãe, casar, constituir suas famílias e deixar sua mãe ali guarnecida. Deus, quando Ele faz na nossa vida, Ele faz completo. Se tem algo na sua vida que ainda não está completo, é porque Deus ainda não acabou de fazer. Porque Ele não deixa fio solto. Ele não deixa coisas inacabadas na sua vida. Se ainda não está completo, é porque Ele ainda não terminou a sua obra. Eliseu, ele deixa claro: o dinheiro que você vai lucrar com a venda desse azeite vai ser um dinheiro não apenas para pagar a sua dívida, mas para trazer vida para você e para os seus filhos, para mudar a realidade de vocês. Porque pensa comigo, se o dinheiro daquele azeite, todo o lucro, fosse exatamente o valor da dívida e aquela mulher pagasse a dívida, livrasse os filhos da escravidão, ela não iria livrá-los também de uma morte por inanição, por desnutrição, porque eles não teriam o que comer. A obra de Deus seria completa na vida deles? Não. Então não seria coisa de Deus, porque Deus faz obras completas. Você entende? Se aquele azeite tivesse o intuito apenas de pagar a dívida, não teria resolvido o problema da mulher, porque o problema da mulher não era dívida, o problema da mulher era miséria. Você concorda comigo? Se aquela mulher tivesse uma vida financeira boa, ela pagava aquela dívida e ela ficava na casa dela à vontade com os filhos. Então o problema da mulher não era aquela dívida em si, o problema dela é que ela não tinha dinheiro para viver. O problema de uma pessoa que está com uma conta de luz e de água atrasada não é a conta. O problema é a miséria, a falta de emprego, a falta de dinheiro. Porque se aquela pessoa tiver um emprego, tiver um dinheiro e tiver uma renda, ela paga a conta e ela não tem problema nenhum em relação a isso. O problema não é a conta. A conta é apenas uma consequência de uma vida da pobreza. Aquela dívida que o marido deixou não era o problema daquela mulher. O problema daquela mulher era a miséria. A dívida foi uma consequência. Fica com dívida quem não tem dinheiro para pagar. Eu não estou falando dos caloteiros que tem dinheiro para pagar e não paga porque não tem caráter. Aqui estamos falando de uma família que temia Deus. É outra história. Uma pessoa que teme a Deus e não paga suas contas em dia, não honra suas dívidas em dia, é porque não tem da onde tirar. E volto a falar o que eu falei no começo. Nem todo cristão
que não está prosperando financeiramente, não é fiel a Deus. Nós acabamos de ver aqui, um homem temente a Deus morreu e deixou a família com dívida, mas ele era temente a Deus. Em algum momento ele passou por dificuldade financeira e não conseguiu resolver antes de morrer. Tem alguns estudiosos que dizem que esse homem que morreu seria o mesmo homem que teria protegido profetas de Deus dentro de uma cova, levando água e pão. Eu não me lembro quantos profetas foram, não lembro se foram 100, eu não me lembro. Eu só sei que ele guardou, escondeu os profetas de Deus, que eles estavam ali correndo risco de serem mortos pela Jezabel. Então ele vai e guarda os profetas de Deus dentro de uma cova e vai alimentando com pão e com água. Alguns estudiosos dizem que esse homem seria o mesmo marido dessa viúva que morreu e deixou dívidas. Se esse estudo for verdadeiro, isso mostra de fato que era um homem muito temente a Deus, ao ponto de arriscar a vida protegendo os profetas de Deus. Mas ainda que esse estudo não esteja certo e sejam pessoas diferentes, o texto já deixa claro que era um homem servo de Eliseu e temente a Deus. Então, se Deus tivesse gerado recurso através do azeite apenas para pagar a dívida, não teria resolvido o problema central da vida daquela mulher. A dívida não era o problema central da vida dela. A dívida foi uma consequência. O problema da vida daquela mulher era a miséria. Então Deus, ele resolve o nosso problema. Resolvendo o problema, ele resolve as consequências. O ser humano, na sua incompreensão ampla das situações que vive, ele vai correndo resolver a consequência. Arrumou um dinheirinho, vai resolver isso aqui. Quando na verdade o problema é maior. O problema daquela mulher era a miséria que ela vivia. Então Eliseu fala: paga a dívida e você e seus filhos vivam com o que vai sobrar desse dinheiro. Vivam. A partir dali, eles iriam poder de fato viver. Ela ia criar os filhos, eles iam crescer e eles iam viver. Porque o que Deus fez resolveu o problema verdadeiro deles. Deus, ele é Deus que faz a obra completa. Ele não é Deus de trazer apenas um dinheiro para você pagar uma dívida aqui e continuar com a geladeira vazia. Deus não é Deus de dar um dinheiro para você comprar um remédio que está na receita, quando na verdade existem 6 remédios na receita. Deus não é Deus de trazer para você um suprimento para você tomar o café da manhã e no restante do dia e nos próximos dias e semanas te deixar à míngua. Deus, ele resolve problemas, não apenas as consequências que surgem. Então essa história nos traz muitas lições e todos os tópicos que nós chamamos a atenção aqui são muito importantes para a nossa vida. Assista esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, vai pausando, vai anotando, porque isso é uma orientação de Deus para a sua vida. Divulga esse vídeo, manda no WhatsApp, Instagram, manda no Instagram, você consegue mandar no chat, mas você consegue mandar no Facebook, você consegue mandar no WhatsApp, você consegue mandar para muitas pessoas de muitas formas, tá? Então compartilha, acompanha aqui o canal diariamente, a gente coloca vídeos novos, tá bom? Colocamos ontem
4 vídeos de uma vez, cada um com um assunto diferente, porque o mundo tem pressa da paz de Deus, tem fome da palavra de Deus. Então a gente não pode perder tempo. A gente tem que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então sempre que você tiver oportunidade, fale daquilo que você já descobriu de Deus para as pessoas. E aqui nesse canal você vai aprender muito a respeito de Deus, porque o nosso compromisso aqui é trazer o que Deus coloca no meu coração, sem querer agradar grupos, sem querer alcançar nichos específicos, trazer a palavra de uma maneira simples e fiel. A minha prioridade é ser fiel a Deus, é agradar a Deus e não aos homens. Então, tudo que Deus colocar no meu coração, eu vou soltar aqui para vocês e que vocês também soprem essa mensagem para outras pessoas. Obrigado por você ter ficado até aqui e que, se Deus quiser permitir, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.